Fala, gurizada! E aí, será que tem como o cara ser um fracasso sendo programador? Bom, para quem não sabe, eu tenho um trampo fixo, né, que é de programador. Sou desenvolvedor back-end. No momento trabalho com a linguagem de PHP. E eu sei que atualmente o mercado não está muito bom, né? Passou aquela festa lá da pandemia e muita gente está sendo mandada embora e tal, mas enfim, né? De qualquer forma, no geral paga bem, tem muitas vagas boas. E como eu trabalho na área, eu tenho muitos amigos que também trabalham na área. E, e eu vou falar para vocês, eu devo ser o único programador fracassado que eu conheço. O que eu quero dizer com fracassado? Eu quero dizer que dos meus amigos que são programadores, o que ganha menos ganha 3 vezes mais que eu. Um pouquinho mais até. Um pouquinho mais. Esse é o que ganha menos. Eu tenho amigos ganhando mais de 10 vezes o que eu ganho. Claro, né? Não é CLT daí, né? Eu tô nessa desgraça aí de CLT. E eu não quero desanimar ninguém com esse vídeo, até porque essa área é uma área que, mesmo com IA, eu não vejo que vai acabar tão cedo. Na verdade, o que o cara tem que fazer é se adaptar, conseguir usar a IA justamente para aumentar a sua produtividade. E acredito que durante um tempo vão ser necessários programadores, até porque a gente tem aquela ideia de internet das coisas, né? Então cada vez mais dispositivos vão estar conectados, vão ter programação, então vai ser necessário gente trabalhando nessa área. Mas pegando o meu caso especificamente, não sei em que proporção isso acontece no mundo real, mas enfim, a minha amostra são amigos que eu tenho, e esses meus amigos ganham muito mais que eu. Eu sou o que tem o menor salário de todos. E não é de hoje que eu estou trabalhando nessa área. Já faz mais de 10 anos e eu estou na mesma empresa há 7 anos. Incrível que pareça. Bom, por que eu estou falando isso aqui? Mas é para ficar um alerta, sabe? Certamente muitas coisas eu errei, né, na minha carreira profissional. E assim, para os padrões brasileiros, que a gente sabe que é um país miserável, o Brasil, e que as pessoas ganham muito mal, o que eu ganho já me coloca nos 30% mais ricos da população. Só que isso não é nada, a gente sabe, né, que na vida real, o que importa esses dados aí, o que o governo diz que é tu ser rico, né? E enfim, é óbvio que me causa uma frustração muito grande quando eu me comparo com amigos meus e eu vejo que eu tô muito longe, sabe? Mas eu sempre paro para pensar também o que eu fiz, o que talvez eu tenha feito de errado, e vou compartilhar até para ficar um alerta, para pelo menos não seguirem o caminho que eu segui, né? Quando eu comecei na programação, eu tinha saído da área do direito, né? Eu sou formado em direito, foi a primeira formação que eu fiz. E eu já sabia que eu não queria trabalhar nessa área. E eu comecei a análise e desenvolvimento de sistemas como uma forma de justamente me inserir o mais rápido possível nesse mercado. Só que eu tinha muita dificuldade com programação no início. Na verdade, fácil nunca ficou, né? Mas com o tempo tu vai começando a entender como é que funciona. E com a prática tu simplesmente consegue realizar o trabalho. Então, isso eu gosto de repetir sempre também. Qualquer um é capaz de aprender. Não quer dizer que vai ser fácil, mas que tu tem a capacidade de aprender, tu tem. Bom, eu comecei a trabalhar já numa empresa que é muito desejada pelo pessoal da área de TI, que é a SAP, SAP, famosa empresa alemã, dona do maior ERP do mundo. E esse foi o meu primeiro trampo já na área de TI. Então isso acabou sendo um tiro pela culatra.
Hoje eu enxergo dessa forma, porque eu era muito ingênuo na época, nessa parte profissional. Minha postura também no ambiente de trabalho não era muito boa ainda. E eu fiz o estágio lá de 2 anos, completei os 2 anos e infelizmente não consegui ficar. E inclusive eu tenho inglês fluente, né? Então, se vocês acham que não tem como o cara ser fracassado como programador tendo inglês fluente, tem como. Mas enfim, infelizmente eu não consegui ficar. E depois disso eu fiquei remando um tempo até conseguir um trabalho. Daí eu finalmente consegui um e inclusive fui efetivado nesse trabalho aí, CLT. Só que o que acontece? Eu fui efetivado numa função. Bom, na minha carteira eles assinaram que eu era testador. Só que na prática eu era um gerente de projetos. E eu não programava nada. E aquela coisa, né, da empolgação do primeiro trampo e aceitando tudo que mandavam eu fazer, assumindo cada vez mais responsabilidades. E passou-se um ano e eles me deram um aumento. Só que esse aumento foi de aproximadamente R$ 100, uma coisa assim na época, o que me colocou numa faixa de desconto de imposto acima da que eu estava. Então eu acabei ganhando menos do que eu estava ganhando antes. Bom, aí já começa as veias libertárias da pessoa, né? Eu fiquei tão indignado com isso, cara, que eu pedi demissão poucos dias depois. E o que aconteceu? Então, esse não foi o único motivo, né? Teve outro motivo também muito importante, que era o fato de que eu estava me afastando da programação mesmo, propriamente dita. E naquela época eu já entendi que, cara, se eu não programar, eu não vou aprender nunca. Eu realmente precisava trabalhar programando para aprender. Então esse também foi um motivo bem forte para eu ter pedido a demissão, né? As coisas foram se somando. Só que depois disso, foi muito difícil eu conseguir outro trabalho. E eu remei mais 1, 2 anos, consegui com estágio, mas ser efetivado mesmo, nada. E nesse período, eu já tinha que ter terminado o curso, né? E eu ficava só postergando o TCC para poder continuar fazendo o estágio, né? Para não ficar sem fazer nada. Bom, nessa época, então, eu acabei, quando eu já estava meio que desistindo, sabe, de conseguir um trampo, eu consegui nessa empresa que eu tô até hoje. Eu acho que isso aí me marcou muito, de eu ter um medo, assim, de cair fora, talvez, porque eu sei como foi difícil conseguir um trampo naquele período ali, depois que eu larguei aquele primeiro que eu consegui. Então isso sempre me prendeu bastante. Outra coisa também que aconteceu nesse meio tempo aí foi a pandemia, né, que daí também período de incerteza, e eu já estava antes da pandemia eu já meio que estava querendo sair fora, que eu não estava aguentando mais. Enfim, por causa da pandemia, daí começou o home office fez com que eu segurasse mais tempo e eu tô lá até hoje. E eu nunca tive aumento. Eu tive uma equiparação salarial, quando depois de alguns meses trabalhando lá, né, que é uma coisa que eles são meio que obrigados a fazer para não ter problema com a Justiça do Trabalho. E só isso. Desde então é só dissídio, mas, né, quem entende um mínimo de economia sabe que o dissídio não cobre nem a inflação real, nem perto da inflação real. Então, basicamente, o que eu ganho hoje é menos do que eu ganhava em poder de compra, né, do que quando eu entrei na empresa, né. O númerozinho aumentou, mas poder real de compra é menos. E eu já estou numa situação assim que realmente não dá mais, sabe? Não dá mais. E eu vou ter que arriscar outras áreas aí. Mas é isso. Eu sei que nesse período que eu fiquei ali, eu poderia ter me esforçado mais, aprendido outras coisas, perdi tempo, acabei ficando na zona de conforto. Então não façam isso. Não cometam esse mesmo erro que eu cometi. Outra dica que eu coloco também é que eu trabalho numa empresa pequena, né? Empresa pequena e empresa grande, ambas têm
pontos positivos e pontos negativos. E normalmente eles são opostos. Então, assim, óbvio que não vou falar que tudo é ruim, tem coisas boas, mas qual que é o problema? O problema é que não tem crescimento, não existe crescimento em empresa pequena porque os maiores cargos são a família dos donos. E é isso, né? Tu nunca vai ser mais do que um funcionário. E fica esse alerta aí. Eu não desejo CLT pra ninguém também, tá? E mantenham-se estudando, arrisquem-se mais, porque eu segui o caminho mais da segurança e tô aí, né? Repetindo, amigo meu programador, que eu sei que é o que menos ganha, já ganha mais de 3 vezes o que eu ganho. O que ganha mais que eu conheço é mais de 10 vezes. PJ, obviamente, né? Mas eu não quero desanimar ninguém, eu acho que tem oportunidades, tá? Só que o cara tem que estudar, tem que ir atrás e tem que se arriscar, que foram coisas que eu não fiz. E agora eu vou começar a tentar fazer. Mas eu admito, eu tenho um pouco de medo porque aquela experiência do passado me travou muito, né? Eu sei o que é o cara ficar sem e não conseguir. Mas eu construí um colchão, mesmo sendo seletista, né? Construí um colchão que me dá alguns meses aí para eu conseguir arriscar. E é isso aí que eu vou fazer. Eu não quero dizer para ninguém o que deve ser feito ou não. Só quero compartilhar a minha experiência para vocês saberem que nem todos os programadores aí estão ricos não. Certo, gurizada? Valeu!